Muito bem. Quem disse que já era meio-dia? Para com isso. Olha o horário errado aí, tá bom? Ainda é 11 horas da manhã, então nós vamos fazer aquela prova que ficou faltando, não é a terceira prova que a gente prometeu para hoje. Nós temos aí três provas no nosso grupo, fizemos apenas duas e ainda falta uma hora de aula. Não fica me enganando, não, tá? A fome não pode atrapalhar a nossa aula. Vamos lá, então, resolver o nosso terceiro e último material de hoje. É aquele que está lá com 24 de nove de 2022, parte 2. Vamos lá, então. Como sempre, vamos fazer a leitura do texto. Vamos lá. Um patrimônio brasileiro. O Brasil é um país plurilingüe. Estima-se haver mais de 200 línguas vivas no território, e vários linguistas afirmam que esse número pode ser muito maior. Dessas línguas, cerca de 170 são indígenas, autóctones, e mais de 30 são línguas de imigração, alóctones. Tanto as línguas autóctones quanto os alóctones podem ser consideradas línguas brasileiras. Línguas brasileiras são, na definição do linguista e professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Gilvan Miller de Oliveira, línguas faladas por comunidades de cidadãos brasileiros e historicamente assentadas em território brasileiro, parte constitutiva da cultura brasileira, independentemente de serem línguas indígenas ou de imigração, línguas de sinais ou faladas por grupos quilombolas. As línguas de imigração brasileiras estão presentes em diferentes regiões do país, especialmente no sul e sudeste, em muitas cidades colonizadas por imigrantes, com destaque para as criadas a partir da década de 70 do século XIX, ainda hoje são mantidos esses idiomas. O pomerano, por exemplo, é falado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e principalmente no Espírito Santo, onde alguns municípios se organizaram e formaram o Programa de Educação Escolar Pomerana, PROEPO, oferecendo inclusive aulas em língua pomerana nas escolas municipais. Na Serra Gaúcha e no oeste de Santa Catarina é falado o talian, originário do norte da Itália, e existem diferentes materiais publicados em italiano, como obras literárias e técnicas. No Paraná, há inúmeras regiões onde se fala ucraniano, como a cidade de Prudentópolis, localizada no sudeste do estado. Além dessas línguas de imigração citadas, há inúmeras outras que ainda se mantêm em uso no país, línguas em que os governos municipais, estaduais e federal começam a investir como forma de preservar o patrimônio que representam. Um exemplo desse tipo de ação é a criação de conselhos de línguas, como já há em Blumenau, Santa Catarina, e em várias outras cidades brasileiras. Em São Bento do Sul em muitas outras cidades brasileiras, as línguas de imigração estão ameaçadas. É necessário, portanto, que sejam pensadas estratégias para a manutenção dessas línguas pelas próximas gerações. No caso da cidade citada, há línguas ainda faladas por crianças, em situações diversificadas de uso, o que torna mais fáceis a manutenção e revitalização dessas línguas. Línguas não existem sozinhas, só há línguas porque há pessoas que as falam. Assim, de certo modo, preservar essas línguas é também preservar seus falantes. Muito bem, vamos direto para a primeira questão. Uma versão para o trecho tal, aceitável no contexto em que se encontra, seria. Então vamos lá, isso aqui é uma reescrita de frase, não é mais. Vamos lá, o Brasil é um país plurilingüe, vai dizer que tem várias línguas, e ele diz que dá para aceitar, de acordo com o contexto todo que foi contado para a gente, o Brasil é um país poliglota. Poliglota, pessoal, é que aquela pessoa que fala várias línguas, não é mais de uma língua. Então, dizer que o Brasil é um país plurilingüe, que tem várias línguas, também é dizer que o Brasil é um país poliglota. Errado não dá, marca aí o item um como item certo. Item 1 é item certo, beleza? Vamos lá para a questão 2. A substituição de haver por existir, nessa frase aqui, ó, estima-se haver mais de 200 línguas vivas no território, estaria de acordo
com as exigências da língua escrita padrão. Olha, vamos bem devagar. Eu não sei se você conhece essa regra, e se não conhece, está na hora de anotar. O verbo haver, quando ele pode ser trocado por existir, ocorrer ou acontecer, ele, o verbo haver, é um verbo impessoal. Você sabia disso? Você já anotou isso? Sim ou não? O verbo haver, quando puder ser trocado por existir, ocorrer ou acontecer, ele é um verbo impessoal. Ele não tem sujeito, ele fica sempre no singular. Beleza? Então, quando a gente faz a pergunta para o verbo haver, a gente não está fazendo a pergunta do sujeito. Olha aqui, ó. Mais de 200 línguas vivas não é o sujeito do haver. Você sabe disso? Sabe mesmo? Olha lá, o verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito, tá bom? O verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito. Por isso que você observa que o verbo haver aqui não está flexionado. Não está escrito haverem, tá bom? Se tivesse escrito haverem, estava errado. Porque o verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito. Não tem sujeito. Então, aqui não tem problema se o que vem depois é singular ou se é plural. O verbo haver não se mexe. Fica intocável. Ele fica sempre no singular. Mas no momento que você trocar pelo verbo existir, no momento que você trocar pelo verbo existir, já era, pessoal. O existir sempre tem sujeito. Verbo existir, verbo ocorrer, verbo acontecer, sempre tem sujeito. Aí adivinha quem vai ser o sujeito do verbo existir? Vai ser mais de 200 línguas vivas. Vai ser esse que vai ser o sujeito. Então quer dizer que o sujeito vai estar no plural. Não pode ficar. Estima-se existir mais de 200 línguas. Bora ver se a gente consegue escrever isso aí? Bora lá. Vem comigo aqui. Cadê a nossa anotação? Essa folhinha de anotação para a gente poder escrever isso aí. Estima-se existir. Vou colocar 200 línguas, tá? Só para simplificar aqui. Abre aí o caderninho de anotação. Estima-se haver 200 línguas. Estima-se haver 200 línguas. Beleza? Presta atenção. 200 línguas, sabe o que é aqui? 200 línguas é objeto direto. O senhor falou que tem sempre que procurar o sujeito primeiro. Isso, tem sempre que procurar o sujeito primeiro, fazendo a pergunta antes do verbo, mas o verbo haver não tem sujeito quando ele puder ser trocado por existir, ocorrer ou acontecer. Então, nunca sonhe em dizer que 200 línguas é o sujeito do verbo haver. Não é verdade. Não é verdade. Beleza? Então, isso, 200 línguas vai ser o objeto direto. Agora, se eu colocar o verbo existir no lugar do verbo haver, se você não fizer o plural, se você não fizer o plural do existir, você está fazendo errado. Não é só trocar o haver por existir. Não pode. Porque sempre existe sujeito para o verbo existir. Sempre existe sujeito para o verbo existir. É só perguntar o que é que existe. E o que é que existe? 200 línguas. Então não pode ser existir, pessoal. Tem que ser existirem. Tem que ser. Anote aí. Nunca mais esqueça desse pequeno detalhe. Nunca mais esqueça desse pequeno detalhe, tá bom? Na primeira frase, na frase que está lá original, 200 línguas é objeto direto. Por quê? Porque o verbo haver não tem sujeito, a gente faz a pergunta logo depois do verbo. Mas o verbo existir sempre tem sujeito, é só você perguntar o que é que existe.
e a resposta vai ser 200 línguas, sujeito no plural, o verbo tem que se modificar para o plural. Então, aquele item lá está errado. Você agora entende por que está errado? Porque se você for só mentalmente pensar, por isso que é bom escrever, né? Ah, estima-se haver 200 línguas, estima-se existir 200 línguas. Está certo, não muda nada. Muda sim, pessoal, porque o verbo haver, quando puder ser trocado por existir, ocorrer ou acontecer, nunca vai para o plural, nem ele, nem o auxiliar dele, porque ele é um verbo impessoal, ele não admite sujeito. Mas, se você colocar o verbo existir, o verbo ocorrer, o verbo acontecer, sempre vai ter sujeito, e aí você faz o verbo combinar com o sujeito. Se o sujeito estivesse no singular, o verbo ia ficar só existir mesmo. Mas o sujeito está no plural, tem que ser existirem. E só para você que pensou que ia mudar o verbo estimar, não vai mudar o verbo estimar, tá? Não vai mudar o verbo estimar de jeito nenhum, ele continua sempre no singular. Você sabe por quê? Você sabe que a gente tem que anotar tudo, né? Não adianta você dizer que já está com fome, não é que não entendeu? Anote tudo, até porque esse vídeo está gravando aí no YouTube, você sabe que ele vai ficar aí para você tirar suas dúvidas depois. Então, vem comigo aqui, ó. Esse se do verbo estimar, pessoal, esse se do verbo estimar, ele tem um nome importantíssimo. Ele é chamado de pronome apassivador. Ele é chamado de pronome apassivador. Então, não importa aqui a mudança do haver para existirem, porque agora você já sabe que o certo é existir, e não vai modificar o verbo estimar, porque o verbo estimar é o verbo principal de um período composto, em que isso que vem depois aqui, ó, toda essa expressão que vem depois, ela é o sujeito. Toda essa expressão aqui que vem depois é o sujeito do verbo estimar. Ei, pessoal, toda a expressão, ó, haver 200 línguas, existirem 200 línguas, é o sujeito do verbo estimar. Você não entendeu por quê? Se você perguntar quem é que estima, pergunta lá quem é que estima. Se você perguntar quem é que estima, eu não sei. Mas o que é que essa pessoa estima? Haver 200 línguas, existirem 200 línguas. Então, tanto a parte de cima que está aqui destacada, agora tem que tirar o vermelho aqui do si, né? Tanto a parte de cima, as duas partes que estão em vermelho aí, ó, elas são chamadas, sabe de quê? Anota aí, elas são chamadas de oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Não é para pirar, não. Calma, relaxa. Primeiro vamos bem devagar. Vai primeiro para o verbo principal aqui, ó. Quem é que estima? Quem é que estima? Qual vai ser a resposta? Não sei. O que é que essa pessoa estima? O que é que essa pessoa estima? Haver 200 línguas, existirem 200 línguas. Então, essa parte que está em vermelho aqui, que é que se você está anotando aí, não é? Essa parte que está em vermelho, tanto em cima quanto embaixo, é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Subjetiva, pessoal, é porque tem a função de sujeito. Lembra que a gente está procurando o sujeito do verbo estimar, a gente está procurando o sujeito aí do verbo estimar, não é? E aí você não achou com a pergunta quem. Quem é que estima? Não sei. Mas quando você vai para a segunda pergunta, o que é que essa pessoa, que eu nem sei quem é, estima, tem resposta. É uma oração, porque tem verbo dentro. Ah, então por isso que a gente chama de oração subordinada substantiva subjetiva. Mas percebe que não apareceu o quê? A palavra que geralmente aparece, né? Estima-se que haja 200 línguas. Estima-se que existam 200 línguas. Não apareceu o que, conjunção integrante. Por isso que a gente chama de reduzida, e é reduzida de infinitivo, porque esse R aqui é a característica marcante do infinitivo. Eu espero que você esteja anotando isso, hein? Vamos lá de novo. A questão não era nem sobre isso, a questão era sobre o haver e o existir. Eu já te expliquei, né? O verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito, então isso aqui é objeto direto. Mas sempre existe sujeito para o verbo existir, por isso que o existir ficou modificado aqui para combinar com o sujeito que está no plural. Mas eu já estava te perguntando como é que é o nome do si. E anota aí que esse si é pronome apassivador, porque não teve resposta para a primeira pergunta do sujeito, mas teve resposta para a segunda pergunta do sujeito.
Legal, né? É muita coisa, pessoal, é muita informação. É por isso que eu te peço para continuar com a gente firme e forte, seja aqui pelo YouTube, seja pelas aulas pelo Zoom, seja lá no presencial, lá em Tucuruí, né? Sempre que você quiser aprender um pouco mais da língua portuguesa, aprender um pouco mais do direito administrativo, constitucional, previdenciário, todos os direitos aí importantes para a sua prova, você vem também para o curso 100% Conexão. É só entrar em contato com a gente aí. Vamos lá? Vamos voltar para a nossa prova. Então, o item 2 está errado. Item 2 está errado. Por que que o item 2 está errado? Porque se trocar o haver por existir, o existir vai ter sujeito, que vai ser mais de 200 línguas vivas, esse aqui é o sujeito, e o existir vai ter que ser modificado, vai ter que ser conjugado. Estima-se existirem mais de 200 línguas. Quando é o verbo haver, não, porque o verbo haver não tem sujeito. Beleza? Bora lá para a questão 3. O emprego de acento gráfico em autóctones e alóctones justifica por serem ambas palavras proparoxítones, mas olha só, você vai errar isso, pessoal? Não vai, né? Você sabe que tem que separar em sílabas, contar de trás para frente e verificar que se a terceira sílaba for a mais forte, se a terceira sílaba for a mais forte, ela é então uma palavra proparoxítona. Olha aí, ó. Separa corretamente, hein? Separa corretamente. A segunda sílaba é só o TO e a terceira sílaba é LOC, lock, né? Então, toda vez que a terceira sílaba, contando de trás para frente, toda vez que a terceira sílaba é a mais forte, você está diante de uma paroxítona. Bacana, não é? Então, marca aí a terceira como certa. A terceira está certa. Vamos para a quarta. Na sequência tal, o emprego do adjetivo pátrio no singular manteria tanto a correção gramatical do texto quanto o sentido original da expressão. Olha aí, vamos devagar, hein? Vamos devagar. Ele está mandando troca. Quem é esse adjetivo pátrio, professor? É brasileiras. Esse que é o adjetivo pátrio, brasileiras. Ele está dizendo que se a gente trocar esse brasileiras por brasileira, porque vai ficar no singular, né? Brasileira, não é? Vai ficar no singular. Manteria tanto a correção gramatical, e é verdade, vai manter a correção gramatical, isso aqui é verdade, manteria a correção gramatical do texto. Como assim, professor? Porque vai combinar com imigração, línguas de imigração brasileira. Bom, gramaticalmente está certo porque concorda com a migração, mas você já percebeu que vai mudar totalmente o sentido, não vai manter o sentido. Não vai manter o sentido. Por quê, pessoal? Porque quando eu digo línguas de imigração brasileiras, são as línguas que são brasileiras. Elas só vieram de fora, mas elas são línguas brasileiras. Se eu colocar brasileira no singular, vai combinar com imigração. É como se a imigração fosse brasileira. Uma imigração brasileira, você tem que sair daqui para lá, né? Então, vai mudar o sentido. Olha que interessante. Manteve a correção gramatical, porque eu acho que eu já te falei que correção gramatical é só saber se fica certo, se existe essa frase, não te preocupa com o sentido. Então, existe, eu posso falar imigração brasileira, porque combina com imigração, mas aí o sentido vai alterar, por isso que é o item 4 está errado. Bacana. Vamos para a questão 5. De acordo com as informações do texto, o pomerano, o talian e o ucraniano são línguas autóctones, ainda faladas em territórios brasileiros. Eu acho que o autóctones são as que são daqui de dentro, não é isso? E o ucraniano não é. O ucraniano está fora, né? O ucraniano é alóctones, não é isso? Ou é o contrário? Bora confirmar logo? Bora confirmar logo aqui. Ó, as autóctones são as daqui de dentro, são as indígenas, por exemplo, né, que são as originárias. E as línguas de imigração é que são alóctones, tá bom? Então tá errado mesmo, tá errado. Aqui o pomerano
Cadê a questão? O pomerano, o italiano e o ucraniano são línguas autóctones, não, acho que é só o pomerano, né, que é daqui de dentro, né? Mas as outras duas são de fora, são línguas de imigração, é alóctone, beleza? Item 5 está errado, é uma questão que você consegue resolver olhando para o texto. Não vem dizer assim, professor, mas eu não sei esse negócio aí de línguas aí. Não, tá lá, a informação está lá no texto. Bora lá. As sequências tal e tal, embora apresentem estruturas gramaticais diferentes, constituem formas de se omitir o agente de uma ação verbal. Que legal ver uma prova falando aquilo que a gente está insistindo há muito tempo. Há muito tempo eu estou insistindo com você para você entender o que é um agente da ação verbal. Se você ainda não entendeu, vem comigo aqui, que eu quero que você aprenda isso, porque vai que você esteja lá no dia da sua prova e caia essa informação, pessoal. Vamos lá? Vamos colocar uma coisa na cabeça? Existe um camarada chamado de agente da ação verbal. Quem é esse agente da ação verbal? Pode ser o sujeito, quando o sujeito faz, faz a ação, faz a ação do verbo, bom? Pode ser o sujeito, quando o sujeito faz a ação do verbo, ou seja, quando o verbo estiver na voz ativa, né? Então, tem dois agentes da ação verbal. Dois agentes da ação verbal. Vamos lá copiar o exemplo do primeiro. Primeiro, ó. O empresário vendeu a casa. O empresário vendeu a casa. Quem foi que vendeu? O empresário. Ele fez a ação de vender. Ele fez a ação de vender. Foi ele mesmo, foi esse sujeito aí que fez a ação de vender. Então, ele é o sujeito da frase e ele também é chamado de agente da ação verbal. Entende agora? Por que que esse sujeito aqui, o empresário, é o agente da ação verbal? Porque ele faz a ação do verbo. Ele faz a ação do verbo. Beleza assim? Então vamos lá, copia logo aí, anota. Tu fica só nesse negócio de print, 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 depois tu não faz é nada, depois tu nem organiza as informações, não é? Anota. Quem é que pode ser agente da ação verbal? Ou é o sujeito, se a voz do verbo for voz ativa, ou seja, se o sujeito realmente fizer a ação do verbo, ou o agente da passiva, se a voz do verbo for passiva, quando o sujeito não faz a ação do verbo. Bora lá? Já anotou essa primeira parte? O sujeito só vai ser chamado de agente da ação verbal se ele fizer a ação do verbo. Está aqui um exemplo bem simples. Ó. A ação é de vender, o sujeito é o empresário e é o empresário mesmo que vende a casa, não é a casa que vende o empresário. Então, ele faz a ação. Se ele faz a ação, você está diante de um sujeito agente da ação verbal. Agora, quem é o outro cara que pode ser também agente da ação verbal? É o agente, é o agente da passiva. Agente da passiva é quando o sujeito não, não faz a ação do verbo. Ou seja, o verbo está na voz passiva. Bora lá, pessoal, bora lá. Bora entender esse negócio. Vamos lá. Está tudo aqui ainda, né? Somente dois termos podem ser agente da ação verbal. Quais são eles? O sujeito, quando ele fizer a ação do verbo, a voz do verbo é voz ativa,
O empresário vendeu a casa, o sujeito é o empresário, a ação é de vender, é ele mesmo que vende a casa, não é a casa que vende ele. Então, o sujeito faz a ação. Se o sujeito faz a ação, a voz é ativa, o sujeito é um sujeito agente da ação verbal. Mas quem é o outro cara que pode ser chamado de agente da ação verbal? É o agente da passiva. O agente da passiva também pode ser chamado de agente da ação verbal, desde que o sujeito não faça a ação do verbo. Olha aqui, ó. A casa foi vendida pelo empresário. A casa foi vendida pelo empresário. A ação, o verbo é foi vendido, mas a ação continua sendo a ação de vender. A ação continua sendo a ação de vender. Mas quem é o sujeito agora? O sujeito é a casa. O sujeito é a casa. Será que é a casa que vende o empresário? Será que o sujeito faz a ação do verbo? Não faz, não faz. Agora, o agente da passiva, pessoal, é quem faz o agente da ação verbal. É ele que é o agente da ação verbal, porque é o empresário que vende a casa. Esse sujeito, inclusive, esse sujeito aqui, a casa, é chamado de sujeito paciente da ação verbal. É um sujeito paciente da ação verbal. Beleza? Vamos anotar tudo? Vamos lá colocar os dois quadros para você que não quer tirar o print, você quer só anotar, então vamos lá. Quem é o primeiro que pode ser chamado de agente da ação verbal? O primeiro cara que pode ser chamado de agente da ação verbal é o sujeito. Mas ele só vai ser um sujeito agente da ação verbal. A banca pode vir assim com esse nome, é sujeito agente da ação verbal, quando ele faz de fato a ação do verbo. Olha aqui, ó, o empresário vendeu a casa, a ação é de vender, o sujeito realmente é o empresário, e aí então você vai dizer que o sujeito faz a ação do verbo, ele é um sujeito agente da ação verbal, a voz do verbo é voz ativa. Mas quando a gente tem um, uma ação do verbo que não é feita pelo sujeito, olha aí, ó, a casa foi vendida pelo empresário, a ação continua sendo a ação de vender, o sujeito agora é a casa, mas não é a casa que vende o empresário, você sabe que é o empresário que vende a casa. Então quer dizer que o sujeito não faz a ação do verbo. Se ele não faz a ação do verbo, ele é chamado de sujeito paciente da ação verbal. Ou seja, tem uma outra pessoa que faz a ação do verbo. E essa outra pessoa aqui, ó, essa outra pessoa é o nosso agente da ação verbal. Beleza? É o nosso agente da ação verbal. Escreve aí, ó. Beleza, pessoal? Tá tranquilo agora ou não? Ainda tá confuso? Somente dois termos da oração são chamados, são considerados agentes da ação verbal. O primeiro é o sujeito. Quando ele fizer a ação do verbo, inclusive ele é chamado de sujeito agente da ação verbal. A voz é ativa e não existe o tal do agente da passiva. Mas se você tiver numa frase em que o sujeito não faz a ação do verbo, a casa foi vendida pelo empresário, a ação é de vender, o sujeito é a casa, mas não é o sujeito que faz a ação, não é a casa que vende o empresário. Pelo contrário, é o empresário que vende a casa. Então você percebe que o sujeito não faz a ação do verbo, ele é chamado inclusive de sujeito paciente da ação verbal, e esse cara que faz a ação quando o sujeito não faz, ele já tem o nome de agente da passiva, já tem. Mas ele é chamado de agente da ação verbal, porque nesse momento é ele que está fazendo a ação do verbo. Ah, então tem dois nomes, é, professor? É. O nome dele é agente da passiva. Esse é o nome desse termo aqui. Mas ele é o agente da ação verbal porque o sujeito não está fazendo a ação do verbo. Beleza? Pronto, agora sim, eu tenho certeza que você anotou tudo. E agora vamos continuar com a nossa correção. As sequências é falado o italiano e onde se fala o ucraniano. É falado o italiano. É o italiano que fala? É o italiano que faz a ação de falar? Não, não é o italiano que faz a ação de falar. É alguém que fala o italiano. Repara que aqui o sujeito é paciente da ação verbal.
Por que que o sujeito é paciente da ação verbal? Porque não é o Talian que fala alguém, é alguém que fala o Talian. Da mesma forma, quando eu digo onde se fala ucraniano, tu acha que é o ucraniano que fala ou é alguém que fala ucraniano? É alguém que fala ucraniano. Então, olha aqui a presença do si, pronome apassivador, não é? Fazendo com que o agente da ação verbal fique indeterminado. Eu não sei quem é que fala italiano, eu não sei quem é que fala ucraniano. O italiano é o sujeito, o ucraniano é o sujeito, mas não é ele que faz a ação do verbo, então é um sujeito paciente da ação verbal. Então, embora apresentem estruturas gramaticais diferentes, se você quiser anotar aí, essa primeira é um exemplo de voz passiva analítica. Por que que é voz passiva analítica? Porque tem uma locução verbal e não tem o si. Tem uma locução verbal e não tem o si. Mas não esquece o conceito de voz passiva. Voz passiva é quando o sujeito não faz a ação do verbo. Então, as duas aqui é voz passiva, as duas. Só que a primeira é voz passiva analítica, porque não tem o si, e a segunda é voz passiva sintética, porque tem o si. Beleza? Então, embora apresentem estruturas gramaticais diferentes, constituem formas de se omitir o agente de uma ação verbal. Perfeito! Porque eu sempre estou falando isso, eu espero que agora você consiga melhorar esse entendimento. Você tem que entender quem é o agente da ação verbal. O agente da ação verbal é aquele que faz a ação do verbo. Pode ser o sujeito e pode ser o agente da passiva. Se for o sujeito é chamado de sujeito agente da ação verbal e aí não existe agente da passiva. Mas, se você perceber que o sujeito não faz a ação do verbo, tá aí dois exemplos, não é o italiano que fala, não é o ucraniano que fala, é alguém que fala essas línguas. Então, quer dizer que esse alguém já é o agente da ação verbal, e como nós estamos na voz passiva, é sempre o agente da passiva. Simples assim. Vamos para a questão 7. Um exemplo desse tipo de ação, desculpa. A expressão sublinhada refere-se às iniciativas governamentais para preservar as línguas de imigração em uso no Brasil. Aí tu vai te lembrar agora, né? A gente até esqueceu o texto. Vamos lá na linha 32. Um exemplo desse tipo de ação. Vamos ver que tipo de ação é. Os governos municipais, estaduais, federais começam a investir como forma de preservar o patrimônio que representa. Um exemplo desse tipo de ação. Opa, olha aí que legal, né? Epa, calma de coração. Não muda aí a nossa aula. Calma. Agora sim está batendo a hora do almoço, né? Relaxa. Então, pessoal, é verdade. Quando eu digo um exemplo desse tipo de ação, é essas ações aqui que os governos estão fazendo como forma de preservar, refere-se às iniciativas governamentais para preservar as línguas de imigração em uso no Brasil. Perfeito. Item correto. Nesse trecho aqui, que você vai ler só depois, preserva-se o sentido original do período, caso o termo sublinhado seja substituído por contudo. Epa! Anote aí, só para você anotar mesmo, que o portanto é a característica da conclusão. O portanto é típico de conclusão, né? Você fez um pensamento anterior e aí você conclui usando o portanto. E o contudo, não. O contudo pertence a outra família que eu quero que você decore, que é a família da adversidade. Aquilo que significa uma oposição, um contraste, uma ressalva. Contrariedade. Então, tem o mais, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Então, a família da adversidade não é igual à família da conclusão, são relações diferentes. São as 5 relações de coordenação: adição, adversidade, alternância, conclusão e explicação. Então, aqui o portanto pertence à conclusão e o contudo pertence à adversidade. Não tem como trocar um pelo outro. Questão 8 está errada. Beleza? Vamos agora para a questão 9. Na linha 42, o sinal de dois pontos introduz sequência em que se estabelece relação de oposição entre línguas não existem sozinhas e só há línguas porque há pessoas que as falam. Opa, eu nem vou lá.
Não é uma relação de oposição, né? Não é uma relação de oposição, é uma relação de explicação. Olha lá, línguas não existem sozinhas. Línguas não existem sozinhas. Por que que tu acha que línguas não existem sozinhas? Porque só há línguas, porque há pessoas que as falam. Então, não tem como ser uma relação de oposição, pessoal. Relação de oposição você conhece, sabe? Aquilo que era para acontecer, mas não acontece. Eu estudei muito para esse concurso, mas não fui aprovado. Embora tenha estudado muito para esse concurso, não fui aprovado. Eu já te avisei, não vai passar 6 meses chorando e querer voltar só quando sair o edital aí do Tucuruí para estudar. Fica estudando esse resto de ano que a gente tem aí estuda o início do ano que vem, porque essa prova vai acontecer e você vai estar 100% preparado, porque agora você é 100% conexão. Então a questão 9 já está errada, pessoal, porque não precisa nem ir lá no texto, você já sabe, ó. Línguas não existem sozinhas. Ué, por que você acha isso? Porque, meu amigo, só há línguas, porque tem gente que fala essas línguas. Ah, tá, então tá. É uma relação de explicação, não é uma relação de oposição. Beleza? Da leitura do título do texto, opa, da leitura do título do texto, que é mesmo, qual é a leitura do título do texto? Um patrimônio brasileiro, olha aí, um patrimônio. Que patrimônio é esse? As línguas que são faladas aqui na, no nosso país. Um patrimônio brasileiro. Da leitura do título do texto, depreende-se, professor, o que é isso? É quando você pode tirar uma conclusão lógica a partir do que está escrito no texto. Da leitura do título do texto, depreende-se que as línguas faladas no Brasil constituem um bem, uma propriedade em sentido abstrato, não material, dos cidadãos brasileiros. Olha, calma aí, vamos devagar. Eu sei que ele falou patrimônio, né? Falou patrimônio, mas isso aí é lógico, né? Que, que isso é realmente valioso, né? É uma coisa que tem que ser preservada. É uma coisa que você tem que valorizar as suas línguas maternas, não é mesmo? Mas dizer que é um bem, é uma propriedade, ainda que em sentido abstrato, não material dos cidadãos brasileiros, olha, eu vou colocar como errada. Se tiver recurso aí, a gente entra com recurso e coloca aí no comentário o certo, né? Se for certo. Senão vai ficar errado mesmo, porque está errado, pessoal. A gente não vai ficar lendo o texto de novo, mas está errado. Eu sei que ele falou patrimônio brasileiro, né? Mas não, mesmo que seja. Ah, mas aqui está falando no sentido abstrato. É, mas mesmo assim, pessoal, ele não botou isso como algo de valor financeiro, não é? E sim como algo que o brasileiro tem que respeitar, quem puder tem que preservar e tudo mais. Não é mesmo, não concordo com a questão 10, está errada. Vamos para a próxima. Opa, tem um, um texto que nós vamos ler, porque eu já te falei que nós vamos sempre ler os textos para que a gente enriqueça o nosso vocabulário. Esse negócio de você ficar pulando o texto, não, 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 você está prejudicando o seu cérebro, tá legal? É só um conceito. A ciência do sonho. Eu acordei com uma música maravilhosa na minha cabeça. Fui até o piano e comecei a achar as notas. Tudo seguiu uma ordem lógica. Gostei muito da melodia, mas, como havia sonhado com ela, não podia acreditar que tinha escrito aquilo. Foi a coisa mais mágica do mundo. É dessa maneira que Paul McCartney explica a criação de Yesterday, 45 anos atrás. A canção até hoje figura no Guinness, o livro dos recordes, como a música que ganhou o maior número de versões cover na história, por volta de 3.000. Deixando um pouco de lado a necessária dose de genialidade para a composição de um clássico dessa magnitude, sobram questionamentos sobre o que aconteceu com o sonho do Beatle. Uma obra do acaso, uma predisposição genética ou uma técnica que pode ser decifrada e difundida? E hoje, como nunca antes, os cientistas se debruçam sobre os meandros do que acontece conosco enquanto dormimos, tentando descobrir seu mistério
e, quem sabe, ajudar algum compositor do Minhoco a escrever uma nova Yesterday. É fato que os sonhos sempre intrigaram e foram objeto de estudo, mas o que está acontecendo agora é que eles estão sendo levados mais a sério por neurologistas, psicanalistas e biólogos. Enquanto a biologia procura explicar quais são as estruturas cerebrais envolvidas, a psicanálise se põe a investigar seu conteúdo. Da união dessas duas disciplinas nasceu a neuropsicanálise, uma tentativa de entender os aspectos físicos e psíquicos do sonho. Os estudos que vêm sendo publicados desde a virada do milênio e os novos livros programados para chegar às prateleiras neste ano reabilitam os pensamentos de Freud. Para ele, as imagens durante o sono simulavam nossos desejos e nos protegiam contra a dor e os traumas passados. Essas pesquisas também defendem a utilidade dos sonhos em ajudar a resolver problemas do cotidiano e organizar ideias, como aconteceu com McCartney. 45 anos foi lá em 2009, né? Aí você soma aí mais 13 anos, você já está aí com quase 60 anos aí dessa publicação maravilhosa, dessa genialidade que foi Yesterday, não é mesmo? Que coisa boa. A respeito do texto, julgue os itens. Olha, são 20 questões nessa prova de português. Pessoal, sempre que você estiver querendo fazer prova de concurso, né, para testar os seus conhecimentos, procure essas provas que tem 10, 15, 20 questões. Outro dia nós fizemos uma de 30 questões de português. É assim que você vai passear por todos os conteúdos numa única resolução de prova. Beleza? Olha o que diz a questão 11. As aspas empregadas no primeiro parágrafo marcam um discurso direto. Sim, lembra que foi o Paul que falou isso aí? O Paul McCartney, ele contou como é que foi que ele criou a música Yesterday, né? Então, essas aspas aqui estão marcando uma citação, ou também chamado de discurso direto, que é quando você põe a fala do personagem aí no seu texto. Perfeita, questão 11, pode marcar aí como certo. Beleza? A palavra sublinhada nessa frase aí, empregada no trecho em sentido denotativo, admite os seguintes empregos conotativos. Olha lá, ela já está te avisando que essa palavra aqui está sendo empregada em sentido denotativo, sentido real, sentido literal, mas admite os seguintes empregos conotativos, sentido figurado. Vamos primeiro devagar. Eu acordei com uma música maravilhosa na minha cabeça. Cabeça mesmo, sentido literal. Ele é o cabeça do bando. Ah, entendi agora. Cabeça, então, está no sentido literal ou no sentido conotativo, que é o sentido figurado? Figurado. Aquela menina tem um papo cabeça, também é sentido figurado, mas ó, tá muito legal agora essa prova. Questão 12 está certa. Então, aqui está o exemplo do que é denotativo. Denotativo é o sentido real, não é? É o sentido literal. E conotativo é sentido figurado. Beleza? Muito bacana aí. Vamos para a questão 13. A forma verbal sublinhada nessa frase aí pode ser substituída por tivesse. Opa, já te falei o que é o SSE? Já te falei? Não falei? Já, sim. Tu que não anotou, anota aí. Toda vez que dentro de um verbo tu encontrar o SSE, tu já pode dizer aí para o âmago do teu cérebro. É um verbo que está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Eita, mas eu não sei o que é isso. Anota, pretérito imperfeito do subjuntivo é aquele desejo, aquela vontade. Ah, se eu pudesse, o meu dinheiro desse, não é? Então, você tem aí o SSE característico do pretérito imperfeito do subjuntivo. Vamos lá? Que tinha escrito aquilo, que tivesse escrito aquilo. Mas, ó, mesma coisa, né? Sem prejuízo para o sentido ou para a correção gramatical do texto. Já falei para ti que correção gramatical é só saber se a frase existe, não te preocupa com o sentido. Ó, que tivesse escrito aquilo, existe. Agora, e o sentido? Também manteve, né? Também manteve. Porque tinha escrito, pessoal, tinha escrito como é que diz? É a forma composta do verbo, que significa justamente o pretérito imperfeito do subjuntivo. Beleza? Tá certo, sim, a questão 13. Pode marcar aí
como certo. A palavra virada, na expressão virada do milênio, é sinônima de passagem, mudança, né? Nós vivemos, né? Essa nossa geração viveu aí a mudança de milênio, não foi? Então, a virada do milênio, a passagem do milênio, a mudança do milênio, tá ok, tranquilo. Questão 14 está corretíssima. Nessa frase aí, a expressão sublinhada se refere a Paul McCartney? Não se refere a Paul McCartney. Lá no final ele falou que a ciência está trabalhando e tal, e quem sabe pode ajudar algum compositor do Minhoco. Claro que ele fez a referência à história do Paul McCartney, que dormiu e acordou com essa música e foi lá e já transformou naquela linda melodia maravilhosa, mas nesse momento, que já é o final do texto, ele está dizendo que uma outra pessoa que também fosse um compositor do Minhoco talvez pudesse ser inspirada aí com a ajuda da ciência. Então, não é verdade, não. Essa questão está errada. Essa questão está errada. Ah, professor, mas ele falou lá que o cara mesmo contou que ele acordou e foi fazer a nota. Sim, isso foi lá no começo. Aí no final, depois que a ciência agora já está ajudando e tal, não sei o quê, quem sabe possa chegar a ajudar algum compositor do Minhoco a escrever uma nova Yesterday. Então, claro que ele comparou com o Paul McCartney lá, com a criação da música, mas agora vai ser outra pessoa, então não se refere não ao Paul McCartney. Beleza, pessoal? Vamos lá. O pronome seu, em tentando descobrir seu mistério, se refere a sonho do Beatle? Com certeza não. Se refere a sonho, mas vamos lá, só para confirmar. Se refere a sonho. Qual é a linha mesmo, hein? Linha 14. Sobram questionamentos sobre o que aconteceu com o sonho do Beatle, do Paul McCartney. Uma obra do acaso. Poxa, cadê o seu daqui? Linha 14 é essa. Vi errado, foi? Ah, desculpa aí, a linha 18, que está se referindo ao Beatle da linha 14, é claro que não, né, pessoal? Claro que não, nem precisava voltar no texto. Mas vamos lá. E hoje, como nunca antes, os cientistas se debruçam sobre os meandros do que acontece conosco enquanto dormimos, tentando descobrir seu mistério. O mistério de quem? Do sonho, do sonho. Não é do sonho do Beatle, pessoal, é do sonho geral, do mistério do sono, beleza? Tá errado, tá errado. Pode marcar aí o item 16 como errado. Vamos lá. Vamos lá, que vai dar tempo, vai dar tempo. Deixa a panela no fogo aí que o feijão da não está pronto. Nesse trecho, o termo enquanto expressa sentido de proporcionalidade. Enquanto é tempo, pessoal. Anota logo aí. Enquanto é tempo. Tempo, circunstância de tempo. Enquanto eu faço isso, você faz aquilo. No mesmo tempo em que eu faço isso, você faz aquilo. Relação de tempo. Está dizendo que é uma relação de proporção, já está errado, e que poderia ser trocado por a medida que. Realmente, o a medida que é uma relação de proporção, tá? Tem o a medida que. Você sabia disso? Não? Bora anotar bem aqui. Isso aqui é incrível como se repete em prova de concurso. Incrível. Vamos lá. Você tem o medida, a medida que realmente é uma relação de proporção, é por isso que tem a crase, né? Uma circunstância feminina que indica a proporção, e você tem o na medida em que é outra circunstância que indica causa, beleza? Não confunde aí. A medida que é relação de proporção, não é a medida em que, hein? As pessoas confundem muito. Ou é a medida que, ou é na medida em que. Só tem o em aqui se tiver o na aqui, tá bom? A medida que é uma relação de proporção e na medida em que é uma relação de causa. Beleza? Maravilha. Vamos lá para o nosso material.
Então, guarda aí que a medida realmente é uma relação de proporção, mas o que está errado é que o enquanto não é relação de proporção. O enquanto é relação de tempo. Seria gramaticalmente correto o emprego sem o acento circunflexo da forma verbal vem, visto que nesse caso a concordância pode ocorrer também com o pronome que. Espera aí, vamos bem devagar. Aqui tem uma coisa interessante para a gente anotar, a gente tem que anotar. Pessoal, você já sabe que esse que é pronome relativo, sim ou não? Os estudos que vêm sendo publicados, você sabe que ele é pronome relativo? Você ainda não pegou a manha? Lê só o que está depois dele, só o que está depois. Vem sendo publicados. Vem sendo publicados. Quem é que vem sendo publicado? Os estudos. Você concorda comigo? Quando você faz uma pergunta depois do que e a resposta está antes do que, significa que o que é pronome relativo? Você já sabe disso? Então vamos lá, que eu quero que tu anote isso aqui. Vamos lá. Os estudos que, que vêm sendo publicados. Pessoal, olha a bagunça aqui, dá só uma olhada. Os estudos que vêm sendo publicados. Quem é que vem sendo publicados? Quem é que vem sendo publicados? Os estudos. Isso te garante que a palavra que está bem aqui, que essa palavra que aqui, ela é um pronome relativo. Ela é um pronome relativo. Por que que ela é um pronome relativo? Você lembra? Porque você fez uma pergunta depois e a resposta está antes. Quem é que vem sendo publicado? Os estudos. Essa pergunta quem, feita antes do verbo, essa pergunta quem, feita antes do verbo, diz para a gente que a resposta é sujeito. Você sabe disso, né? Nós já conversamos várias vezes sobre isso. Esse quem, antes do verbo, diz que a resposta que a gente encontrar é o sujeito. A gente já sabe disso? Então, bora lá, bora destacar isso aqui, que é o sujeito. Não, que coisa. Tá bom? A gente já sabe, né? Que toda vez que você faz a pergunta quem antes do verbo, a resposta é o sujeito. Só que, pessoal, existem dois. Quando tem essa história de pronome relativo aí, tem dois tipos de sujeito. Tem o sujeito semântico, de fato é a resposta que a gente encontrou. Quem é que vem sendo publicado? Os estudos. Bom, mas lá vai a facada. Tem o sujeito sintático. Aí, meu, se a banca te perguntar quem é o sujeito sintático, ou não falar a palavra sintático, falar só sujeito, olha quem é o sujeito. Olha quem é o sujeito. Não entendeu? Vamos lá. Primeiro eu quero saber se tu entendeu se esse que é pronome relativo. Calma, já vai acabar a aula, relaxa. Esse que é pronome relativo? Como é que tu sabe que é pronome relativo? Porque tu pergunta quem é que vem sendo publicado e a resposta é os estudos. Fez uma pergunta depois, a resposta está antes, esse que é pronome relativo. Mas toda vez que ele for pronome relativo e a pergunta que você fez for a pergunta quem ou a pergunta o que antes do verbo, então peraí que tem dois sujeitos. Dois sujeitos? Sim. Tem o sujeito semântico, que é aquele que a banca não vai perguntar. Não vai. A banca não vai perguntar, porque todo mundo vai acertar. Porque todo mundo vai dizer que o sujeito é os estudos, e é verdade mesmo, porque é lógico que quando você perguntou quem vem sendo publicado ou o que vem sendo publicado, né, eu sei que aqui era quem ou o que, né? Deixa eu mudar aqui. Quem ou o que. É isso? Quem ou o que. Tá bom? O que é que vem sendo publicado? O sujeito. Beleza? Pronto. Quem é que vem sendo publicado? A resposta é sujeito. Só que quando acontecer isso, de você perceber que a pergunta que você fez para descobrir que o que era pronome relativo foi a pergunta de sujeito, opa, peraí,
Deixa eu anotar direito. Se a banca perguntar sujeito semântico, eu vou acertar e o concorrente vai acertar. É claro que é os estudos. Mas se a banca perguntar só sujeito ou sujeito sintático, aí é o próprio pronome relativo. É o próprio pronome relativo. Isso aí, pessoal, sério, de verdade. Por isso que está valendo a pena você ter ficado desde 9 da madrugada até agora, desse sábado, para você entender essa história. A banca vai perguntar quem é o sujeito do vem. E na letra A vai estar escrito os estudos. E todo mundo vai marcar. Mas você vai dizer que o sujeito do vem é a palavra que. Professor, mas eu não entendo isso. Meu irmão, anota. Se perguntar sujeito semântico, é os estudos, porque semântico é sentido. Mas se perguntar sujeito sintático, é o quê? O pronome relativo, porque o pronome relativo assume a função sintática da palavra que ele representa. É isso. Vamos finalizar? Descobriu que o que é pronome relativo? Descobriu como? Fazendo a pergunta de sujeito? Então anota isso. Tem dois sujeitos. O sujeito semântico é o lógico, né? É a resposta que você encontrou. E o sujeito sintático, ou simplesmente sujeito, que é aí que a banca ferra com todo mundo, ela só chama de sujeito, não é os estudos, é o próprio que? Pronome relativo, porque o pronome relativo assume a função sintática da palavra que ele representa. Mas na hora da combinação, não, tá, pessoal? Na hora da combinação, realmente, na hora da combinação, o sujeito, o verbo vai combinar com o sujeito semântico, é lógico. Os estudos é plural e o vem tem que ser plural. Tu sabe que esse acento aí é plural, né? Se tirar o acento é singular, não é isso? Então, sempre combina com a palavra que vem antes. Sempre. Tá bom? Pronto, agora tu anotou tudo. Agora tu anotou tudo e é assim que tem que ser, pessoal, senão não vale a pena. Você tem que anotar tudo. Então, ele está dizendo que poderia vir sem acento, né? Ó, sem o acento circunflexo. Não pode, porque tem que combinar com os estudos. Mesmo sabendo que o que é o sujeito sintático, o vem combina com o sujeito semântico, então está errado aqui. Legal, né? Emprega-se o acento grave. O que é acento grave, professor? É aquele acento para trás. É o acento indicativo de crase. É o acento indicativo de crase. Emprega seu acento grave em chegar às prateleiras. Olha que legal. Chegar aonde? Chegar, não é chegar aonde como você fala, não, tá? É chegar aonde, porque quem chega, chega a algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Chegar às prateleiras, chegar aonde? Tem o a da pergunta que é preposição e tem as prateleiras. O as é artigo porque prateleiras é um substantivo feminino. Então, emprega seu acento grave porque o verbo chegar, de acordo com a norma padrão, exige a preposição a, perfeito, que nesse caso craseia-se, essa foi linda, craseia-se com o artigo no plural as. É exatamente o que está acontecendo aqui, pessoal. É exatamente o que está acontecendo aqui. Essa crase é a regra acontecendo. Teve uma pergunta com a, e esse a é sem preposição, e o as que eu estou vendo é o artigo da próxima palavra, porque a próxima palavra é um substantivo feminino. Feita a questão 19, vamos então marcar como certa e terminar a nossa aula com a questão 20. Depreende-se da leitura do texto que a ciência volta. A questão 20 é de interpretação de texto. Sério. Depreende-se da leitura do texto que a ciência voltada para o estudo do sonho é a neuropsicanálise. A gente explicou isso lá, né, que juntando uma com a outra, criou essa aqui. Não vou voltar lá, não. Tá certo esse negócio. E pronto. Eu quero agradecer você que clicou nos dois links aí que chegou no grupo, né? Porque o primeiro link acabou 11 horas da manhã, porque não sei, eu estava com outro Zoom, não é? Aí para mim estava a hora errada, já estava batendo meio-dia e nós ajeitamos e voltamos aí para pro nosso término de aula, porque dia de sábado é assim, de 9 a meio-dia direto para você aprender. Eu quero dar aí boa sorte mesmo de concurseiro para as nossas queridas alunas, principalmente que vão fazer prova amanhã lá em Marabá. Toda a sorte do mundo e sorte para concurseiro de verdade é que você tenha estudado bastante seu assunto e caia aquilo que está mais fresquinho aí na sua mente. Mas já está avisado. Não fique desesperado porque tu acha que não vai passar, pelo contrário, já volta terça-feira aí para a nossa aula presencial lá no Assis, tá bom? Eu estou esperando vocês e todos vocês que ficaram até aqui, muito obrigado. Não esquece de curtir e de se inscrever e de compartilhar.
tá bom? Valeu mesmo. Obrigado. Até a próxima. Bons estudos. Valeu.